que a luz do Altíssimo esteja sobre todos nós que nos encontramos aqui reunidos em nome de Jesus, nosso Mestre, e esteja também iluminando a cada lar, representado aqui por todos aqueles que acompanham conosco, através do Facebook da Casa, Fora da Caridade e uma Salvação, que possamos todos, em mais uma noite, estar envolvidos nessa paz, nessa harmonia de Jesus, nosso Mestre divino. Na noite de hoje nós vamos receber essa trabalhadora, amiga, companheira de doutrina, a Ana Marques, e vai trazer na noite de hoje como tema de sua palestra Buscai e Achareis. Então, Ana, seja bem-vinda a mais uma noite, mais um encontro. Que a paz e a harmonia do Mestre nos envolvam hoje e sempre. O nosso tema, Buscai e Achareis, é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. No texto de Mateus, porque nós sabemos que Jesus não deixou nada escrito, foram 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que passaram a mensagem de Jesus escrevendo. E tem esse trecho de Mateus que diz assim: ajuda-te que o céu te ajudarás, busque e achareis, pedi e vos será dado, batei e a porta vos abrirá. Porque aquele que pede será dado, aquele que busca irá achar, e aquele que bate, a porta vai se abrir. E continua assim: que homem que seu filho pedir pão lhe dará pedra, ou se pedir peixe lhe dará uma serpente. Portanto, vós que sois maus, procure dar boas coisas aos seus filhos, porque o nosso Pai que está nos céus nos dá sempre o melhor. Isso está em Mateus, no capítulo 7, versículos de 7 a 11. Nós vamos começar pela segunda parte aqui dessa passagem, chamando a atenção dessa frase: vós que sois maus. Aí nós perguntamos assim: então Jesus acha que nós somos maus? Acha que nós somos ruins? Porque se ele falou vós que sois maus, procure dar coisas boas para os seus filhos, que meu Pai que está nos céus nos dá coisas boas. Jesus não é que ele está querendo dizer que nós somos maus, mas se nós pegarmos o livro dos Espíritos na escala espírita, nós estamos na sétima classe da terceira ordem, Espíritos imperfeitos. Então nós somos maus. Jesus não está errado, mas ele faz um alerta para que nós que somos maus procuramos dar coisas boas para os nossos filhos. E Jesus coloca exatamente essa questão que nós ainda temos muito que aprender. Seria nesse sentido que ele está colocando. Porque tem uma outra passagem do Evangelho que caberia aqui também, de quando um menino lunático é levado aos seus apóstolos para que os apóstolos o curem. E os apóstolos não curam. Então o pai desse menino leva esse menino para Jesus. E Jesus os cura. Mas ele diz: ó raça incrédula e perversa. Ele quer dizer que os apóstolos, ao invés de prestarem atenção no que tinha sido levado a ele para ser curado aquele menino, os apóstolos estavam conversando coisas, como dizem os jovens hoje, sem noção nenhuma. E é assim que às vezes nós conversamos, sem muita noção, e não prestamos atenção naquilo que Jesus nos coloca. Mas
nós temos a capacidade de nos melhorarmos. Por isso estamos aqui, para aprendermos, cada dia que passa, a gente evoluir um pouquinho, até nós realmente chegarmos à perfeição. Vamos voltar então no começo dessa frase e analisar essas 3 frases. Ajuda-te que o céu te ajudará, busque e achareis, pedi e obtereis, e bater e essa porta vos abrirá. Ajuda-te que o céu te ajudará. Eu acho que todos nós aqui, quando éramos crianças pequenas lá em Barbacena, ouvíamos dos nossos avós e papais: ajuda-te que o céu te ajudará, ou seja, faça a sua parte para que Deus faça a dele. Só tem um detalhe, né? Deus faz a parte dele todo dia, nós é que não fazemos a nossa. Sendo assim, ajuda-te que o céu te ajudará, e busque e achareis. Nós estaríamos envolvendo 2 leis de Deus aí, a lei do trabalho e a lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho. Se nós trabalhamos para o nosso sustento, que precisamos, como diz uma aluna minha no COEM, os boletos chegam, certo? E nós temos que pagar. Para isso nós temos que trabalhar, e trabalhando nós vamos progredindo. Por isso o progresso é filho do trabalho. E se nós analisarmos, voltamos lá um pouquinho lá atrás, nós acabamos de há 3 anos atrás aí passar pela Covid-19. Hoje a gente convive com ela e vamos conviver com ela por muito tempo ainda, mas lá no começo do outro século teve a gripe espanhola, que na época ninguém sabia o que aconteceu, por que aconteceu tudo aquilo. Se nós analisarmos hoje, nós temos um progresso muito maior em relação àquela época, certo? Hoje nós temos acesso a uma série de redes sociais, enfim, tecnologia, que naquela época não tinha, ou era restrita ainda a tecnologia, vamos dizer assim. E a partir daí, nós pudemos perceber que os cientistas trabalharam, descobriram uma vacina, nós tomamos a vacina e está tudo certo. Isso é o progresso através do trabalho que nós temos que fazer. Então, por isso, ajuda-te que o céu te ajudará. Se a gente realmente fizer tudo o que está escrito, o que Jesus nos deixou, e cumprirmos as leis de Deus, nós estaremos fazendo a nossa parte e Deus automaticamente vai fazer a dele, como Ele faz todos os dias. E quando nós falamos de questão de busca e achareis, vou contar uma história assim bem facinho para a gente entender. Quando nós, qualquer um de nós, queremos comprar uma roupa nova, um acessório, uma bolsa, um eletrodoméstico, alguma coisa, hoje nós temos 2 maneiras, vamos dizer assim, de buscar isso. Nós podemos buscar nos sites, tem as buscas dos sites, ou vamos na loja física e compramos o que estamos precisando ou querendo nesse sentido. Se nós realmente buscarmos, nós vamos achar aquilo que nós estamos procurando. Isso é buscar e achareis. A partir do momento em que eu busco a entender o que Jesus nos coloca, a partir do momento em que eu procuro me melhorar, procuro buscar algo bom para nós estamos achando a doutrina, nós estamos achando os ensinamentos do Mestre e nós estamos achando coisas boas para nós. Se hoje nós temos muita facilidade em termos de tecnologia, vamos dizer assim, no passado não tínhamos, mas hoje nós podemos buscar e achar o que Jesus sempre nos deixou e continua nos deixando. Quando nós falamos da questão
de progresso. Hoje nós estamos numa situação bem melhor, vamos dizer assim. Embora a gente seja lá da terceira ordem, sétima classe, espíritos imperfeitos, tá? Para chegar realmente nos espíritos puros, vai depender de cada um de nós. Andarmos mais rápido ou mais devagar. Mas esse progresso nos traz sempre coisas boas. Por isso nós temos que entender a importância do trabalho. Tanto o trabalho que nós necessitamos para sobreviver, quanto o trabalho dentro da doutrina espírita. E se nós procurarmos em qualquer casa espírita, tem um montão de coisa para fazer. Vocês não têm noção, mas tem um montão de coisas para fazer. Esse é um trabalho também que vai nos ajudar no nosso progresso. Por isso, buscai e achareis. A partir do momento que eu busco, eu acho. Eu posso achar coisas boas ou coisas não tão boas assim, dependendo da maneira que eu vou buscar. Mas se nós buscamos os ensinamentos de Jesus, as leis de Deus, nós vamos achar coisas boas a nosso favor. Muito bem. Quando a gente trabalha em nosso favor ou favor de alguém, tem uma frase no texto que diz assim: trabalha e você vai conseguir o progresso, e dessa maneira serás filho das suas obras e receberá o merecimento que necessitar. Aqui nós podemos colocar uma coisa importante: merecimento. Nós merecemos coisas boas. Não vamos também falar qual coisas ruins, certo? Nós merecemos coisas boas, mas vai depender do que nós vamos buscar. E quando nós merecemos isso, nós não podemos fazer duas coisas que eu tenho certeza que os senhores aqui não fazem, nem eu faço. Barganha com Deus, troca com Deus. Ou seja, olha Deus, eu cumpro todas as leis que o Senhor fez, mas o Senhor vai me ajudar a resolver este problema. Ele pode até ajudar a resolver o problema, nos dando a inteligência para que nós possamos desenvolver essa inteligência dentro de nós e buscarmos o melhor. O merecimento vai para cada um de nós de acordo com aquilo que a gente pede também. E eu achei interessante quando ele coloca: serás filhos da tua obra, pois será merecimento, terá mérito daquilo que nós vamos buscar. Então nada de fazer troca com Deus, nada de fazer barganha com Deus, porque Deus já sabe o que nós vamos pedir, Deus já sabe o que a gente precisa, Deus já sabe onde a gente vai buscar, porque Ele é nosso Criador. Então Ele sabe o que nós realmente necessitamos. Mas nós gostamos de fazer assim um acordo com Deus, certo? Né? A gente faz uma troca, e aí de repente não resolve, ou Ele não manda, né, o que a gente pediu naquele momento, que a gente foi buscar. Aí nós achamos que Deus esqueceu de nós. Ele não esquece, somos nós que esquecemos dele, na grande maioria das vezes. Aí quando a gente costuma dizer, né, que a gente já fica lá desesperado, aí a gente lembra de Deus. Nós temos que lembrar de Deus todos os dias, todos os momentos. Nos momentos alegres vamos agradecer o que aconteceu, nos momentos tristes vamos agradecer também. É difícil, mas eu passei por um probleminha aí há um tempo atrás, ainda não foi resolvido, mas eu já entendi que é no tempo de Deus, certo? Mas a gente acaba ficando ansiosa, nervosa, preocupada, mas as coisas vão acertar, dependendo, logicamente, do que nós vamos buscar. O nosso merecimento vai de acordo com realmente aquilo que a gente tem para receber.
Também ele coloca assim uma outra frase, que Deus nos dá toda a necessidade, nos dá tudo que a gente pede, de acordo, logicamente, com o nosso merecimento. Não adianta pedir para ganhar na loteria e não jogar. Tem uma história, quem conta essa história é o Jameiro dos Santos Filho. Ele já teve, acho que algumas vezes aqui, teve em outras casas na cidade. Um amigo dele perguntou para ele assim: Jameiro, eu posso pedir para Deus para eu ganhar na loteria? Ele falou: pode. Então eu vou pedir. E pede, nada de ganhar. Aí ele falou: mas Jameiro, você não falou que eu podia pedir? Pode, mas você tem que jogar, né? Não adianta você pedir e não jogar, você não vai ganhar nunca. O meu caso, por exemplo, eu nunca joguei, então eu não vou ganhar nunca. E isso é uma questão, do que a gente pede em questão de merecimento. Muito bem, mas o que a gente vai pedir então? A gente vai pedir um carro 0 km, vai pedir uma casa na praia, vai pedir para ganhar na loteria. Pode pedir, não tem problema nenhum. Se Deus achar que a gente merece, a gente vai ganhar. Mas tem que se esforçar para fazer isso. O que nós devemos pedir então? Tem umas receitinhas aqui. Nós devemos pedir luz para iluminar a nossa estrada. Nós estamos passando aí por alguns probleminhas de chuva, certo? Que de vez em quando a luz apaga, acende, apaga, ainda apaga. Aí a gente pega o celular com a lanterna, tentar achar alguma coisa. Só para vocês terem uma ideia, quinta-feira passada eu estava numa reunião lá na União Espírita. Eu nunca vi tanta água cair pelo teto. Outros lugares também caíram, que eu fiquei assustada. Ainda bem que eu sabia que eu sei nadar, então qualquer coisa eu saía nadando. Não sei onde é que eu ia chegar, mas eu ia tentar sair de lá, certo? E essa questão de luz, para iluminar a nossa estrada, não é essa luz, é a luz do conhecimento. Então nós temos que pedir nosso conhecimento, pedir conhecimento e buscar esse conhecimento através de livros, palestras, vídeos. Hoje nós temos acesso a uma série de coisas. Então buscar, pedir luz para iluminar a nossa estrada, que ela será dada. Pedir força para resistir ao mal. Tenho certeza que nós aqui não temos nenhum problema com o mal. Todos nós aqui somos bonzinhos, certo? Ou nós somos maus, como disse Jesus. Força para resistir ao mal. E aqui eu vou contar uma história engraçada. Aconteceu numa escola aqui na cidade, mas eu não vou citar o nome da escola. Uma classe de 3º ano do ensino médio. Então vocês imaginam crianças jovens, 16, 17 anos, aquela bagunça na sala. Entra o professor, que não fui eu, mas eu conheço o professor. Entra o professor, aquela bagunça. E o professor ele tem um grave probleminha. Tem alguém que é professor aqui? Vai concordar comigo. Nós estamos numa sala de aula, e aquela bagunça toda, aí a gente começa assim: silêncio, silêncio, e a gente vai subindo esse silêncio com a voz, de uma certa forma, que o outro quarteirão da escola escuta o nosso silêncio, para ver se para de falar. E esse professor foi assim, e nada, e de repente ele deu um tapa na mesa, todo mundo parou. Nossa, agora o professor ficou bravo. Aí disse que ele olhou para cima e falou assim: Deus, me dê paciência, porque se der força eu bato. Então é mais ou menos assim que o professor faz. Pede paciência, porque se der força a gente vai lá e bate. E segundo o Raul Teixeira, qualquer um de nós, não precisa ser professor, que fica mais nervoso, mais irritado, se a gente vai bater em alguém, a força dobra, porque é tanta raiva que a gente descarrega em cima da pessoa. Então é melhor pedir paciência. Então pedir força para resistir ao mal.
Nós estamos passando por um momento no planeta Terra, eu costumo brincar que quando nós passamos do mundo primitivo para o mundo de expiação e provas, eu não lembro, se os senhores lembram, fiquem à vontade para fazer a declaração. Quando nós passamos do mundo primitivo para o mundo de expiação e provas, realmente nós não lembramos se nós passamos por essa transição que estamos passando hoje. Pode até ser que sim, mas não lembramos. Temos o véu do esquecimento. E hoje nós estamos passando por esse momento de transformação do planeta. O planeta está doente. E nós estamos doentes também, que somos doentes da alma. E precisamos fazer com que esse planeta evolua, passe de uma outra categoria que vai para o mundo de regeneração. Mas para isso nós precisamos buscar coisas boas, para achar coisas boas, pedir realmente essa resistência ao mal, que nós estamos vendo as notícias, não tem como não ver, certo? E está toda essa, o planeta está em ebulição, vamos dizer assim. Mas se nós continuarmos em ebulição também, não vai ser legal para nós. Vamos pensar assim. Quando nós pedimos força para resistir ao mal, nós temos que realmente resistir ao mal. Quando Jesus disse para os seus discípulos, raça incrédula e perversa, o perversa que ele quis colocar aí, por que os apóstolos não curaram o menino? Porque eles estavam conversando coisas que não tinham nada a ver, discutindo coisas que não tinham nada a ver. Ao invés de pensar no amor de Deus, no amor de Jesus, para poder curar aquele menino. E querendo ou não, nós também fazemos isso. Por isso somos essa raça incrédula e perversa. E que acabamos entrando na onda que está acontecendo aqui e procurar, ao invés de pensar negativo, positivo, a gente pensa negativo. E eu não sei se os senhores sabem, mas para o cérebro é mais fácil pensar negativo. Fica mais fácil para ele pensar do que pensar positivo. Por isso que nós temos que pensar positivo, para que o cérebro mude de estação, vamos dizer assim. Então, quando a gente pede para resistir ao mal, e aqui a gente recorre a uma pergunta do Livro dos Espíritos, a 932, que diz o seguinte: Kardec pergunta e os Espíritos respondem: por que o mal ainda impera na Terra? Porque os bons são tímidos. Se nós estamos querendo ser bons, mas somos tímidos, precisamos largar de ser tímidos e sermos bons, para que o mal possa não ter tanta força assim. No mundo de regeneração, haverá o mal? Sim, mas numa proporção bem menor do que nós temos hoje. Por isso pedir essa força para resistir ao mal. Pede assistência dos bons espíritos e eles nos dão, como numa passagem do Evangelho do anjo de Tobias, que o ajudou nos seus pedidos com relação aos espíritos. Mas aí vocês poderiam estar perguntando assim: então quer dizer que se a gente não pedir, eles não vão nos ajudar? E o nosso anjo da guarda, onde é que fica nessa história? O nosso anjo da guarda está do nosso lado. É um espírito que, quando nós estamos programando a nossa encarnação do lado de lá, mas eu tenho certeza que aqui ninguém tem pressa de ir embora, certo? Há pouco tempo perguntaram para Divaldo, diz que Joana de Ângeles está na fila da reencarnação, se ele iria desencarnar. Ele respondeu ao repórter que ele receberia muito bem Joana de Ângeles, mas que ele não está com pressa nenhuma de ir embora. Ela pode vir, não tem problema nenhum não. E acho que nem nós aqui estamos querendo ir embora tão cedo. Mas o nosso anjo da guarda, quando nós programamos a nossa encarnação,
ele se propõe a nos ajudar, ele se propõe a ficar do nosso lado, puxar a orelha para ver se a gente acorda, e ele puxa a orelha e a gente não acorda, certo? Mas nós devemos sim pedir aos bons espíritos conselhos, sugestões, no que a gente pode estar resolvendo aquele problema. Inclusive, meus amigos, na parte material também, que nós dependemos da parte material para sobreviver. Então, se estamos enfrentando um problema material, vamos pedir ajuda. Eles não vão resolver o problema para nós. Eu lembro que em 1996, eu trabalhava na prefeitura e nós íamos ter que fazer um concurso para efetivação nossa. E aí ficou aquela polêmica, porque nós já tínhamos uns 10 anos de idade na época, e tinha gente que ia ter 5 anos de idade que ia prestar o concurso, e nós vamos perder para esse pessoal aí, e aí vamos fazer o que da vida? E eu fui conversar com a Regina Chadá na época, que era a minha supervisora. A Regina sempre foi espírita, e eu nunca esqueci essa frase que ela falou para... Todo dia encontrei com ela na rua, até lembrei, falei, eu nunca esqueci a frase que você falou para mim. Eu fui lá e falei, nossa, eu vou perder o emprego, e agora o que eu vou fazer? Não. E foi num ano em que a grande maioria da minha família resolveu passar para o lado de lá, certo? Então tocava o telefone em casa, a gente perguntava quem é que foi dessa vez. Podem acreditar, foi um por mês, durante o ano todo. E no meio do caminho eu tinha que prestar um concurso, certo? Claro que a gente pede ajuda aos universitários. E ela me disse a seguinte frase: você está estudando? Tá, tô. Então você vai fazer o seguinte: você vai continuar estudando e você vai pedir para o seu anjo da guarda te deixar calma na hora da prova. Ele não vai fazer a prova para você. Ele já sabe todas as questões que vão cair, mas ele não vai fazer a prova para você. E eu procurei passar isso para os meus alunos, quando tinha prova, alguma coisa. Pede para o anjo da guarda, ele não vai fazer a prova para vocês, mas ele vai ajudar a ficar calmo, tranquilo, que a gente possa raciocinar e responder as questões da prova. Sendo assim, nós temos sim que pedir conselhos, ajuda ao nosso anjo da guarda, aos bons espíritos, porque eles nos ajudam. Mas a gente quer resolver tudo do nosso jeito, certo? A gente acha que dá conta e depois não dá conta. Por isso pedir essa ajuda aos nossos anjos da guarda, aos nossos bons espíritos. Pedir também calma, paciência, tolerância. Existe um videozinho na internet que diz assim, a pessoa fala assim, eu vou pedir paciência para Deus. Não, Deus não vai te dar paciência. Ele vai te dar alguém para que você tenha paciência com essa pessoa. Eu vou pedir tolerância para Deus. Não, Ele vai te dar alguém para que você seja tolerante com a pessoa. Por isso é que a gente acaba fazendo o contrário. Aí não tem paciência, não tem tolerância, não tem nada. E aí reclama para Deus. E é bem assim. Se nós então fizermos a nossa parte, Deus consequentemente vai fazer a dele. Como falamos no começo, Deus faz a dele todo dia. Nós é que vamos enrolando e não fazemos nada. Aí reclama que nós pedimos uma coisa para Deus às 9 horas da manhã. Aí nós queremos que Ele resolva às 9h05. Nós damos 5 minutos para Deus resolver. Nós. Olha a capacidade nossa. Mas aí Deus resolve que Ele vai resolver às 18 horas da tarde. Aí nós ficamos bravos. Mas nesse período, com certeza Ele deu a oportunidade de nós pensarmos, refletirmos, para tomar a melhor decisão. Mas nós queremos que Ele resolva em 5 minutos. Mas o tempo é dele, não é nosso. Se nós então fizermos tudo isso, nós vamos receber o que fizermos. E com relação à porta,
nós temos uma porta ali aberta por onde todos nós passamos e vamos sair por ela. Mas tem uma foto na internet que eu não sei se os senhores já viram, mas é só colocar lá fotos de Jesus. Vai aparecer um montão de fotos de Jesus. Mas tem uma foto que tem um detalhe que às vezes passa despercebido. Jesus está diante de uma porta, batendo nessa porta, mas a maçaneta está só pelo lado de dentro dessa porta, não está pelo lado de fora. Isso quer dizer que Jesus está batendo na nossa porta. Por que nós não vamos abrir? A maçaneta está do nosso lado. Por isso, quando ele diz, batei e a porta se abrirá, Jesus bate na nossa porta todo dia. Muito provavelmente a gente não abre. E depois reclama que ele não ajuda. Mas tem uma orientação importante para nós convidarmos Jesus para entrar na nossa casa. Fazer o evangelho no lar. No Jornal Arauto, que sempre está ali na frente, que é da USE Piracicaba, tem uma frasezinha no Arauto que diz assim: reserve um dia da semana, meia hora é suficiente para fazer o evangelho no lar e convidar Jesus para participar do evangelho com a gente. Aí vocês podem perguntar assim, mas só um dia por semana? Não, ele está batendo na porta todo dia. Nós é que precisamos abrir. Por isso que quando a gente abre essa porta, ou nós batemos na porta, Jesus abre essa porta para nós. E a partir do momento em que ele abre a porta e nós abrimos a porta, ele entra e nos aconchega, nos abraça, nos orienta. Peguem essa figura, passa-se despercebido mesmo. Porque a gente vê a figura de Jesus, vê a porta, vê tudo bonito e não vê esse detalhe. Mas é bem interessante. Se nós então fizermos isso, está tudo certo. Porém, se não fizermos isso, nós vamos, com relação ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, ao nosso ódio, continuarmos não pedindo, não abrindo a porta, não buscando e não achando aquilo que nós estamos procurando. Esse então é o sentido dessas palavras: busque e achareis, bater que a porta vai se abrir, pedir e obtereis que vos será dado. E nós recebemos também uma mensagem que nós achamos interessante estar colocando e dividindo com vocês. A frase é a seguinte: nunca desista do que você pede a Deus todas as noites. Porque nós falamos assim, mas eu peço, e ele não resolve. Ele sabe o que nós estamos pedindo. E o José Carlos de Luca, que é um promotor em São Paulo, ele escreveu vários livros sobre Jesus. O Médico Jesus, o Amigo Jesus, Alguém me tocou, entre tantos outros. O próprio José Carlos coloca o seguinte nesses livros: que tanto Deus quanto Jesus quer que nós continuemos pedindo, porque nós ainda não temos capacidade suficiente para resolver tudo sozinho. Não vamos desistir do que nós vamos pedir a Deus todas as noites, mesmo Ele já sabendo o que nós vamos pedir. Porque a gente vai ganhando mais força, mais ânimo e vai tocando a nossa vida. Para nós encerrarmos, eu vou contar uma história. A história tem como título A Estrela de Laura. Laura era uma menina de 10 anos, tinha o seu irmão Leonardo de 12 anos e os seus pais. Era uma família feliz, porque eles, os 4, costumavam, todos os dias, conversar sobre tudo.
o que tinha acontecido na escola, o que tinha acontecido no trabalho, o que estava acontecendo no mundo. Os pais sempre conversavam com eles sobre isso. Um dia a Laura foi à escola, ela estudava no período da tarde. De manhã ela fazia lição de casa. E Laura era uma menina que gostava de estudar, gostava de ler, gostava de ir à escola. E o seu irmão também. Um dia ela foi à escola, ela brincou, fez a lição, chegou em casa, foi tomar um banho, foi tomar um lanche e subiu para o seu quarto. Quando ela subiu para o seu quarto, ela encontrou na janela do quarto uma estrela que brilhava muito bonita. Ela então pegou essa estrela, aconchegou-se no seu corpo, levou para a sua cama e dormiu. Porém, no dia seguinte a estrela não estava mais lá. Laura ficou chateada, triste. Onde é que está minha estrela? Mas essa estrela brilhava tão bonita. Cadê essa estrela? Laura desceu para tomar o café. Sua mãe perguntou: o que houve, Laura? Nada, mamãe. Você está quieta? Não, nada. Passou o dia, ela foi na escola, não quis brincar, não quis conversar muito, fez a lição, mas não estava muito afim de fazer. A professora notou isso. Conversou com ela. O que houve, Laura? Nada. Seu irmão veio conversar com ela. Quando a mãe foi buscá-la na escola, falou com ela. A professora falou: converse com Laura, ela está tão longe, parece que ela está triste. Nós tentamos conversar, ela não falou nada. E no caminho foram os três, ela, o irmão e a mãe, conversando. Não é nada, mamãe, não aconteceu nada. Mas de tanto a mãe insistir, que mãe tem que insistir, viu? Mãe tem que insistir com o filho. Aí eles abrem a boca. O professor também tem que insistir para eles abrirem a boca. Certo? De tanto ela insistir, ela falou assim: então, mamãe, ontem, a hora que eu fui dormir, na minha janela tinha uma estrela. E eu queria saber onde é que está essa estrela. Ela é tão bonita. E a mãe falou: Laura, as estrelas brilham à noite no céu. Durante o dia quem brilha é o sol. Com certeza hoje a sua estrelinha vai estar lá. Será, mamãe? Sim. E foram para casa. Mas Laura continuou triste. Quando ela chegou em casa, o seu pai tinha chegado mais cedo do trabalho, tinha feito um bolo de chocolate, com cobertura de chantilly, morango, cereja. Laura não quis comer. Tadinho do bolo, não? Mas ela subiu para o seu quarto. Na hora que ela chegou na janela, a estrela estava lá. E ela disse assim: por que você fugiu de mim? A estrela disse: mas eu não fugi de você. Eu estava com você o tempo todo. Não, mas você não estava comigo. Estava sim. Eu vim com você da escola, eu fui com você na escola. Mas como? Ela falou assim: inclusive, o que a sua mãe falou para você? Que as estrelas brilham à noite no céu. Exatamente, nós brilhamos à noite no céu. Durante o dia quem brilha é o sol. Mas nós estamos aqui, junto com vocês. E eu sou sua estrelinha que brilha para você. E vou brilhar sempre para você. A partir desse dia, a Laura entendeu que ela tinha uma estrela que brilhava só para ela. E Laura mandou dar um recado para vocês. Que todos vocês aqui têm uma estrela que brilha só para vocês. É só procurar na janela que a estrelinha vai estar lá. E eu confio na Laura. E eu acredito que vocês devam confiar também. Essa história nos leva a uma seguinte interpretação. Essa estrelinha era o anjo da guarda de Laura. E todos nós temos um anjo da guarda. É só nós procurarmos que ele está brilhando do nosso lado. E que nós não esqueçamos de que a maior estrela que brilha é Jesus, que vai continuar brilhando sempre para nós. Nós que temos que procurar esse brilho dessa estrela que está dentro de cada um de nós. Então, meus queridos amigos aqui presenciais e aos nossos amigos internautas, pode ter certeza que vocês têm uma estrela que brilha para cada um de vocês. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanha, a casa pelo convite, estamos à disposição. E gostaríamos de deixar aqui um beijo no coração de cada um de vocês.
com muita paz, com muita alegria e com muita estrelinha brilhando para todo mundo. Que assim seja. Obrigada.